Então, nós queremos trabalhar a administração de RH da perspectiva executiva, como alguém que trabalha, alguém que faz a gestão de RH, precisa desenvolver vários aspectos da legislação trabalhista para poder se relacionar aí de uma maneira efetiva. As relações entre empregado e empregador, elas são pautadas por aquilo que nós temos, que é a legislação trabalhista. E nesse passo, nesse interim, é muito importante o operador de RH, a pessoa que milita com o RH, ter e conhecer aí todos os aspectos da legislação trabalhista. Quero, neste encontro, propor aí uma breve reflexão de conteúdo histórico, pensar um pouquinho historicamente na nossa legislação trabalhista, na história da nossa CLT. 77 anos da CLT, né? Nós estamos aí nessa retomada econômica e nos adaptando aí a essa nova realidade pós-Covid, e dentre os muitos desafios na vida do empregado e empregador estão aí as relações do trabalho. Antes de nós chegarmos aí naquilo de mais recente que nós temos sobre legislação trabalhista, sobre direitos e deveres de empregados e empregadores, importante aqui uma menção sobre o aspecto histórico da nossa consolidação. Então, desde 1943, né, como foi esse caminhar, né? Como tem sido aí a evolução histórica da legislação trabalhista no nosso país. Quando nós pensamos, então, nas lutas, nas conquistas, na legislação trabalhista, a gente pensa no marco histórico, que foi a consolidação das leis do trabalho, né? Que foi lançada no dia 1º de maio de 1943, né? Pelo presidente Getúlio Vargas, assinado o Decreto-Lei 5.452, né? Que passou a vigorar a partir de 10 de novembro de 1943. No dia 1º de maio de 43, né? O Getúlio, né? Ali, numa perspectiva de domínio que ele tinha, né? Um grande estadista, né? Um grande líder, ele promovia e promoveu, especialmente no dia 1º de maio, lá no estádio de São Januário, né? O lançamento, né? Recorde-se a sede do governo no Rio de Janeiro, né? Então, ele promoveu no dia 1º de maio aí, o lançamento da consolidação das leis do trabalho, né? Então, até como fato histórico, a gente tem aqui uma lâmina, né? Do Diário Oficial, do dia 1º de maio de 43, dos atos do governo, o ato de Getúlio Vargas fazendo esse lançamento da CLT, né? Que foi publicado, né? No dia 9 de agosto de 43, no Diário Oficial. Então, aqui você vai perceber que nós temos no Diário Oficial o lançamento do Decreto-Lei foi no dia 9 de agosto de 43. Em 1º de maio de 43, teve uma grande cerimônia, uma grande festa popular, não é? O estádio lá de São Januário ficou lotado para ver Getúlio anunciar aí a consolidação das leis do trabalho. Um discurso, inclusive, muito famoso foi esse discurso que Getúlio fez aí no dia 1º de maio de 43, não é? Dentre os vários atos, e é claro que o nosso primeiro pensamento então, antes de 43, como que eram as relações de trabalho, como que elas ficavam. Desde 1930, não é? Especificamente, não é? Ou a partir dos anos 30, várias medidas no país foram tomadas para, né, seguindo esse passo de trazer ao Brasil uma realidade nacional e bases específicas
que pudessem garantir a empregados e empregadores seus direitos e deveres. O Brasil, esta nação continental, neste momento aí, década aí, nos anos 30, com muita efervescência por parte do empresariado, por parte de políticas de Estado, não é? E dentre as medidas, eu queria destacar algumas que foram muito importantes, não é? Como, por exemplo, as iniciativas e a criação do Ministério do Trabalho em 1930 e da Justiça do Trabalho em 1941. Então, olha só, antes nós temos a CLT, nós tínhamos já a criação do Ministério do Trabalho em 1930 e também da Justiça do Trabalho em 41. Então, talvez os grandes destaques, assim, dois grandes elementos que ressaltam o movimento do Brasil em relação a garantir e regulamentar as relações de trabalho. Então, quais foram as medidas regulamentares, né? As medidas que trouxeram regulamentação do trabalho. Dentre elas, queria citar uma medida que também de muito destaque, foi a criação da carteira de trabalho. Olha só que coisa interessante. A carteira de trabalho ela foi criada depois da criação do Ministério do Trabalho. Então, em 1932, nós já tínhamos já os primeiros modelos de carteira de trabalho. E também um grande esforço governamental e político para a criação de políticas previdenciárias que contemplassem, né, a população brasileira. É claro, com grande apoio e tal, né, com essa pressão popular, o sindicalismo aí fez com que essas medidas fossem tomadas. De fato, é importante destacar que o governo de Getúlio Vargas, né, o governo militar, é um governo que tinha muitas políticas de Estado. Ele era um grande estadista. O Getúlio foi um grande estadista brasileiro. E dentre essas estratégias, né, dentre essas medidas e contramedidas para o alcance da necessidade do cidadão brasileiro, estavam as medidas de trabalho, de previdência. Estava a ideia de ter uma mudança e enxergar o trabalhador brasileiro como alguém que devia ser remunerado, alguém que devia ter direitos e remunerações, não alguém que era explorado. Então, essa visão, a partir dos anos 30, começa a mudar de fato. Ao enxergar o trabalhador brasileiro, enxergar alguém que pudesse ser remunerado, não explorado. Então, é claro, você deve estar pensando, estamos aí na era digital, na era do 5G que está chegando. Ainda há exploração de trabalhadores no Brasil? É possível isso? Infelizmente, em alguns rincões da nossa nação, é possível ainda encontrar esse tipo de situação. Mas, de fato, o Brasil começa a enxergar essas manifestações. Aqui eu trago, inclusive, uma lâmina de uma manifestação de trabalhadores, né? Uma foto lá do Museu da República. Essa manifestação, não é? Era para reivindicar o trabalho de 8 horas, né? 8 horas de trabalho. Então, é uma reivindicação, né? Então, de fato, nós estávamos com uma crescente urbanização e uma crescente industrialização e nós precisávamos garantir, então, nós que eu falo, o governo precisava, então, garantir condições para esse trabalhador que militava nessas frentes e era peça fundamental para o desenvolvimento, né?
interessante, se você perceber aqui na foto dos trabalhadores aqui, essa foto do Museu Histórico, depois você pode olhar com calma, nós vamos encontrar crianças na manifestação de trabalho, né? Nós vamos encontrar crianças, né? Então, a reivindicação aí era a limitação da jornada diária de 8 horas. Era uma reivindicação popular. Até então, a jornada de trabalho era muito mais que 8 horas. Claro, na sua mente você está pensando aí, mas hoje, então, nós trabalhamos mais ou menos que no passado, essa reivindicação passou, né? Claro que foi atendida, né? Foi atendida. Essa relação do trabalhador e do Estado, a partir de 30, a partir da urbanização, a partir da industrialização brasileira, ela remontou ali, a partir de 1937, com a implementação do Estado Novo, né? E a implementação de Getúlio e o governo do Estado Novo visava valorizar o trabalho do trabalhador. Então, haviam duas temáticas importantes nesse recorte aí do Estado Novo. Primeiro, as relações entre trabalho e riqueza e entre trabalho e cidadania. Então, essa perspectiva de valorização do trabalho do trabalhador, a partir de 1937, fez com que, então, as relações entre Estado e trabalho, Estado e trabalhador, fossem muito mais, fossem mais vistas e mais cuidadas, inclusive com as propostas de políticas que pudessem garantir que isso se tornasse real para o trabalho e para o trabalhador brasileiro, né? O trabalho como ideal do homem, na aquisição da cidadania e da riqueza, e a implantação de direitos sociais, incluindo o cuidado, né, no seu cumprimento legal. Estavam na essência da política que a gente pode dizer, que foi a política da valorização. Então, o que a política da valorização trouxe? Qual foi a mensagem dessa relação entre trabalhador e Estado? Olha, o trabalho fará com que o homem possa adquirir riqueza, possa se tornar um cidadão, ele possa ter melhores direitos sociais. O trabalho vai trazer esta relação específica de direitos sociais, de garantia de cidadania, de garantia do seu valor diante da sociedade. Então, a política de valorização, a partir do Estado Novo, a partir de 1937, trouxe esta realidade. Chegamos, então, no processo de elaboração da nossa consolidação das leis do trabalho. Esse processo de criação que começou de maneira efetiva em 1942. O ministro do Trabalho, Alexandre Marcondes Filho, e o Getúlio, né, fincaram as primeiras ideias para a CLT. E para que isso saísse, então, do papel, foi criada a comissão para a criação da CLT, formada, né, por Segadas Viana, Oscar Saraiva, Luiz Augusto Rego Monteiro, Dorival Lacerda e o Arnaldo Lopes Susequinde. Inclusive, a designação do Arnaldo Susequinde, com apenas 24 anos para participar da comissão, fez com que, inclusive, Arnaldo se tornasse aí um grande assessor do Ministério do Trabalho, né? Inclusive assessorando em muito o ministro Marcondes Filho. Segundo o Susequinde, o jovem,
esse jovem jurista do trabalho, né? A ideia de proporcionar direitos e valorizações capazes de dignificar o homem, valorizar o trabalho, foram muito importantes nesse processo. Até por isso que ele se aproximou de maneira muito efetiva ao Ministério do Trabalho para a elaboração, inclusive, da CLT a partir de 42. Essa comissão, então, começou a trabalhar dentro deste processo, dentro desse procedimento. Quando nós pensamos, então, que a CLT começou a ser elaborada por essa comissão, 3 importantes fontes foram utilizadas e que nós podemos destacar. Primeiro, a encíclica Rerum Novarum, que foi um momento de abertura da Igreja Católica para a questão social. Essa encíclica, ela dentre outras proposições, ela colocava e expunha normas de respeito em deveres do capital e do trabalho, em uma perspectiva contrária às teorias socialistas e marxistas. Então, a encíclica Rerum Novarum, ela valorizava a questão social, os deveres do Estado, em contrapartida ao marxismo, né? Se opondo às teorias socialistas e marxistas. Então, ela apoiava a criação de sindicatos, corporações, ela defendia trabalhadores, propriedade privada, inclusive, dizia lá, conceber a salvação como resultado do trabalho conjunto entre empregados e patrões, igreja e Estado. Então, a encíclica Rerum Novarum foi uma das fontes aí no qual se debruçaram a comissão da CLT. Também o primeiro Congresso Brasileiro de Direito Social. E note, nós estamos falando, né, do período de governo militar. Isso é interessante. Aí, né? Esse período aí de direitos sociais. O primeiro Congresso Brasileiro de Direito Social foi realizado em maio de 41 e foi organizado pelo professor Cesarino Júnior e pelo advogado Rui Azevedo Sodré. E o objetivo foi discutir e formalizar diretrizes e normas de uma nova disciplina jurídica que formava, naquele momento, o direito social. Então, foi o primeiro pensamento ali em 41 de pensamento de direito social no Brasil. E essa ideia de direito social, né, iria também fomentar o pensamento da elaboração da nossa CLT. E também, fonte utilizada, ou dentre as principais fontes utilizadas na elaboração da CLT, nós temos as convenções internacionais do trabalho e todas as orientações da Organização Internacional do Trabalho. Então, essas convenções internacionais também serviram de fontes, né? Então, principais fontes para a elaboração da CLT: a encíclica Rerum Novarum, o Congresso Brasileiro de Direito Social, o primeiro, em 1941, em maio de 1941, e as convenções, ou a Convenção Internacional do Trabalho. Incorporada pelo Poder Judiciário em 1943, a Justiça do Trabalho começou a adquirir força coercitiva, força legal, começou, então, com a CLT promulgada em novembro de 43, entrada em vigor, começou, então, um verdadeiro apoio ao funcionalismo, né? Apoio ao trabalhador, inclusive regulamentando parques industriais, regulamentando relações de trabalho, apoiando o desenvolvimento do emprego. É claro que, ao longo do século XX, essas relações tensas entre capital e trabalho foram, por meio do Poder Judiciário Trabalhista, por meio da CLT, fontes de verdadeiro diálogo. Então, a CLT
a consolidação das leis do trabalho no país serviu como esse apoio para que nós tivéssemos diálogo entre trabalho, capital, e ao longo do século XX nós nos debruçamos nessas realidades. Ainda que a CLT aponta para a complementaridade entre trabalho e cidadania, tópico especialmente relevante para uma sociedade onde o trabalho escravo era legalizado até os fins do século XIX. Então, esta dinâmica da CLT em funcionamento faz com que a conquista e a defesa de direitos sejam um papel fundamental do diálogo, que atenua a tensa relação que existe entre capital e trabalho. É claro, em seus 77 anos de existência, né, completados de maneira específica, agora em agosto, né, em agosto, com dia 9 de agosto de 1943, no dia 9 de agosto de 1943, entrou em vigor, né, a CLT. Então, ao longo dos 77 anos de existência das leis trabalhistas, é evidente que a sociedade e o trabalho sofreram mudanças. Nós temos, hoje, no século XXI, grandes fenômenos que aconteceram e necessitaram de uma flexibilização da legislação, de adequações, mas sem nunca deixar as conquistas, né? As conquistas sociais, as conquistas de proteção ao trabalho, ao trabalhador, ao empregado, ao empregador, sem deixar dessa peça fundamental nessas relações. Então, é claro que a proteção do trabalhador sempre está em pauta quando se pensa em flexibilizar normas, em modernizar normas, em trazer novas realidades. Então, ao longo desses 77 anos, passando, inclusive, por esse momento tão difícil que é as relações de retomada econômica, as mudanças que aconteceram pós-Covid. Então, tudo que envolve a legislação trabalhista, essa flexibilização, esses ajustes, sempre pensando na proteção do trabalhador, sempre pensando na proteção do trabalho e do emprego. Importante destacar que a flexibilização significa possibilitar que direitos conquistados pelos trabalhadores e regulados pela CLT sejam alterados de acordo com a realidade econômica e em acordo, inclusive, com o interesse das partes. Quais partes? Empregado e empregador. Então, a CLT hoje, ao longo dos seus 77 anos, de muita história, não é? Tem refletido em vários aspectos de flexibilizar para possibilitar o avanço econômico, para possibilitar a geração de mais relações de trabalho e emprego. Hoje nós temos a conectividade, um trabalho globalizado, um trabalho remoto, um trabalho online, um trabalho muito mais rápido, e todas essas esferas e expectativas refletirão numa verdadeira proteção para que o trabalho, junto com a economia e com a sociedade moderna, evolua e cresça, e que as relações trabalhistas, junto com essas realidades, também hão de crescer, hão de se mostrar fortes.
Então, ao pensar nesses 77 anos da CLT e nesse momento que vivemos de relações de trabalho, faz-se necessário uma boa reflexão nos princípios que foram firmados com a consideração das leis do trabalho, com os princípios que foram conquistados com as lutas ao longo dessa jornada de 77 anos, até chegar ao ponto onde nós estamos. Então, CLT, uma história de luta, uma história de conquista, uma história de proteção às relações do trabalho e do emprego.